Como é difícil quando tudo está caindo, você, eu, nós não caímos também. Esse é o tema da reflexão que nós queremos fazer neste dia. Nós percebemos que as estruturas todas elas estão passando por uma mudança, né? Que tudo está em constante transformação e o ser humano também está em constante transformação. E não adianta você dizer que você é o mesmo ontem e sempre, que não é. Não adianta você achar que você vai ser o mesmo de hoje para sempre, que você também não vai ser. Seja sincero. É muito difícil quando as coisas estão mudando, nós não mudarmos também. Mas o foco do vídeo não é quando as coisas estão mudando, é quando as coisas não estão indo bem. Quando as coisas estão caindo. Como é difícil quando tudo está caindo, a gente não cair também. E por que eu digo isso? Primeira coisa, nós vivemos em um período de muito autocrítica, né? As pessoas hoje elas têm a tendência a ter muita crítica e isso é bom, né? Se é uma coisa que meus alunos não podem jamais reclamar, é que eu não os incentivei, não os impulsionei a viver a crítica, a abrir os olhos, a perceber, por exemplo, uma grande verdade é que que a mídia não é independente. Por que eu estou dizendo isso? Né? Estava conversando com algumas pessoas da saúde e é notório como nós já vivemos em um tempo onde é difícil até emitir opiniões com relação à pandemia, emitir opiniões com relação ao lockdown, com relação a todo um tratamento precoce. Não vou parar meu vídeo para falar sobre esse assunto. Eu quero dizer para você o quanto é difícil você falar sobre isso. Por quê? Porque quando você vai falar é porque você estudou, porque você foi atrás de fontes. Eu espero. Primeira coisa, eu espero que você tenha ido atrás de fontes. Mas segundo lugar, tenho certeza que você sabe que a mídia não é independente. E não é independente nenhum tipo de mídia. Seja esquerda, seja direita, seja qualquer canal televisivo, qualquer jornal, qualquer Instagram, o meu também. Ele não é independente, ele funciona de acordo com o que eu penso. E eu penso de acordo com coisas que eu acredito, coisas que eu busco, coisas que eu investigo, coisas que eu estudo. Ou seja, não há nada no mundo que seja independente. Então, primeira coisa é isso. Seja crítico, sim. Busque fontes. Não seja como grande parte da população que vê uma manchete e não vai atrás, né? Eu sou formado em filosofia e uma das grandes premissas filosóficas é que o filósofo ele vai aonde? Ele vai na raiz. Ele não fica no raso, ele vai na raiz do problema. Então a primeira coisa que eu observo hoje na população é que todo mundo é muito crítico, mas nem todo mundo vai atrás da raiz da coisa. Vai vasculhar para chegar a entender o porquê que essa notícia está sendo feita. Muitas vezes fica só na manchete, só naquilo que aparece, só o link que é enviado, como o link desse vídeo, por exemplo. Muitas pessoas não clicam para assistir, simplesmente vê o vídeo, vê o link, né, vê o nome e pensa, eu acho que agrega alguma coisa, eu acho que não serve para mim. E nem sequer tem a curiosidade de entrar para escutar, para assistir, para pensar um pouco sobre o conteúdo. Então, se você é um desses, por favor, muda. Muda. Porque se você é assim, você não vai para lugar nenhum. Você vai ver a vida toda sendo muito raso, vivendo muito de manchete, vivendo muito daquilo que só aparece e não daquilo que está por trás das coisas, né? Se nós pararmos para pensar por quanto tempo muita gente acreditou que o Jornal Nacional trazia a verdade da vida humana. Hoje em dia, muita gente já não pensa assim. Por quê? Não é só porque hoje a gente tem um governo que bate de frente com a Globo, ou porque se mostra algumas coisas que parecem ser contraditórias. Não é só por causa disso. É porque nós começamos a entender que atrás daquela pessoa que está na bancada do jornal, existe um pensamento do jornal. E esse pensamento ele surge de pessoas, e pessoas que são afiliadas a empresas, a redes, a empresários, a máquinas, a ideias, a multinacionais. Ou seja, tudo na verdade funciona assim, gente. A própria rede social funciona assim. É tanto que o que nós mais vemos, por exemplo, que a gente mais encontra nas redes sociais hoje, são pessoas que já estão reclamando de postagens que somem,
de serem cancelados, né, de pessoas que procuram alguém e esse alguém não aparece para ela. Por quê? Existe algo por trás da máquina. A máquina, ela foi pensada, mas para que ela continue pensando, existe alguém que está operando essa máquina. Sempre lembre disso. Seja crítico, sim, mas não pare na mera informação. Vá na formação, vá na fonte, vá na raiz, certo? Se nós pararmos para pensar coisas bem básicas, assim, por exemplo, quantas pessoas aqui são cristãs? Quase todo mundo. Quantas pessoas leram a Bíblia? Quase ninguém. Quantas pessoas são católicas? Muita gente. Quantas pessoas já leram o Catecismo da Igreja Católica? Quase ninguém. Quantas pessoas são evangélicas? Muitas. Quantas pessoas sabem um pouquinho da vida de Martinho Lutero, que é o fundador? Quase ninguém. Ou seja, a gente não tem a cultura de ir na fonte, de ir até a raiz, de procurar o motivo pelo qual essa manchete está passando, está chegando, está sendo veiculada, o porquê que se está aparecendo a todo tempo para mim e para outra pessoa. Há uma explicação para tudo. Eu sempre digo isso. Existe explicação para tudo. O problema é que eu não vou atrás da explicação. Até porque a palavra explicação, ela já é uma coisa maravilhosa. A palavra explicação, se nós pegarmos o ex, significa justamente fora, ex. Plix significa prega. Em geral, roupas de mulheres são cheias de pregas. Então, o que é explicação? A ação de colocar para fora as pregas dos olhos do povo que não consegue enxergar a verdade. Sabe? Eu vou explicar algo, ou seja, eu vou tirar essa escama dos seus olhos. Eu vou tirar essa prega dos seus olhos. Eu vou fazer com que você olhe para fora e veja aquilo que você ainda não consegue vislumbrar. E por que eu digo isso? Porque nós temos uma tendência hoje muito grande de sermos inteligentes por 15 minutos. É como ejaculação precoce. É uma tendência muito grande de ser inteligente por 15 minutos. Né? Você achar que porque apresentou um seminário no colégio, você na faculdade, você já é inteligente. Você já entende sobre aquele assunto. Você achar, inclusive, que você pesquisa uma determinada área, você é inteligente nessa área. Né? Os próprios títulos, eles nos levam a uma grande mentira. Os títulos, por exemplo, você é doutor em filosofia, por exemplo. Mas você não tem doutorado em filosofia, gente. Você tem doutorado em uma pesquisa, muitas vezes de uma única palavra. Por exemplo, eu sou doutor no amor em Santo Agostinho. Nem em Santo Agostinho eu sou doutor. Eu sou doutor só na explicação do amor que Santo Agostinho deu. E aí teve influências de outros e contribuições de outros. Mas vejam como o próprio título mostra pra gente uma grande mentira. Eu não tenho doutorado em nada, não há ninguém que seja doutor em tudo. Então isso mostra pra gente que essa tendência que a gente tem de se sentir inteligente por 15 minutos, ela deve ser um ponto, como é que eu posso dizer, um motor. O professor passa o seminário, você apresenta, você se sente, cheio de inteligência. Isso é muito bom, mas não para aí. Continua a tua pesquisa, continua a procurar, continua a investigar, que você vai ver que você não é inteligente coisa nenhuma. Nem eu, nem você, nem ninguém. O mundo da sabedoria ele é gigante e nós não conseguimos dominar jamais. E aí, eu estou falando dessa criticidade, eu estou falando dessa inteligência pequena, reduzida, que as pessoas se apegam e acham que são tudo, justamente para dizer que quanto menos um indivíduo ele entende, mais ele quer discutir. Veja, o que são as redes sociais? O que é um YouTube? O que é um Facebook? O que é um Twitter? O que é um Insta? O que é um WhatsApp? Mas inclusive as redes sociais onde nós postamos vídeos e fotos, escrevemos, o que é isso? A possibilidade de uma manifestação pessoal, certo? E quase todo mundo se posiciona, E aqueles que não se posicionam têm algum problema, porque não existe aquele que é quarta-feira sempre, ou seja, o meio sempre. Todos nós pendemos para um lado ou para o outro. Nós não somos perfeitos. Então, tem que se posicionar. Quem não se posiciona tem algum outro problema. E
quando nós nos posicionamos, muitas das vezes é porque nós não lemos realmente o que deveríamos ter lido e fica naquela questão da manchete, ou porque nós literalmente nós temos a tendência, como eu falei aqui para vocês, de não entender e por isso discutir. Existe uma frase assim que eu acho muito pesada, quando diz assim que um asno afaga outro asno. Mas é bem isso que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Os grupos de WhatsApp. A gente vê pessoas totalmente desequilibradas, totalmente sem preparo algum, e elas não percebem que o que elas falam não tem sentido. O que elas falam é uma mera observação mal feita da realidade. E hoje nós temos escutado bastante críticas nesse sentido, de pessoas que não têm capacidade de criticar, se achando no direito de criticar tudo e todas as coisas. Perceba-se, quase todos os Instagrams da vida, os Facebook da vida, as pessoas elas não pegam uma matéria, um link, compartilham e jogam o seu posicionamento político, religioso, social, econômico. Mas percebam como quase todas as pessoas que têm a tendência a passar o dia fazendo isso, como elas não têm um embasamento bem feito. Elas não têm uma racionalidade bem equilibrada. Como é que eu posso dizer? Uma racionalidade bem amadurecida. Acho que essa palavra seja melhor. Por quê? Porque elas se apegam a ser inteligente em 15 minutos. Elas se apegam à questão da manchete. Elas se apegam literalmente a ser o que o tema deste vídeo é. Quando tudo está caindo, é muito provável que eu também esteja caindo. E eu nem percebo que eu estou caindo também. Então, gente, a gente vive esse mundo onde ou as pessoas não estudam literalmente e querem ter opinião para tudo, ou o outro contrário. Como eu falei, as pessoas que têm um simples título e se acham inteligentes demais. A ponto de o marketing digital ter dado como é que eu posso dizer? Ter dado um drible na questão das universidades. Por quê? Porque hoje você vê alguém que vai para o marketing digital, ensinar filosofia, ensinar sociologia, ensinar matemática, ensinar português, ensinar qualquer inglês, ensinar qualquer coisa. E ela não tem curso, ela não tem faculdade, ela não tem diploma, ela não tem nenhum embasamento científico carimbado, assinado por reitor, timbrado e tudo mais. Mas significa dizer que ela não sabe? Não. Significa dizer que ela não tem aptidão para isso? Para o mercado, sim. Mas para a tela, não. E o interessante é perceber que muitas dessas pessoas têm milhões de seguidores, milhões de cursos vendidos. No mínimo, está querendo mostrar para o mundo que não basta ter um papel. É necessário saber comunicar. Não basta ter uma boa oratória, andar de terno e gravata na universidade. É necessário o quê? Chegar ao coração do aluno. Chegar ao coração daquele que está lhe escutando, que comprou seu curso. Então, o que é que eu queria dizer para essas pessoas? O que é que eu quero, melhor dizendo, para essas pessoas que acham que os diplomas, acham que esse mundo de configuração antiga, onde você tem que estudar, fazer não sei quantos mil artigos e por isso tem um nome muito famoso e vai lhe dar autoridade. O que é que eu gostaria de dizer para você? Sua vida nunca vai caber no Lattes. Nunca vai caber no Lattes. Então a gente tem uma grande tendência como acadêmico de ficar enchendo o nosso Lattes de coisa. E até legal, né? Até pro nosso ego, né? Escrevendo não sei quantos artigos, escrevendo não sei quantos livros, falando não sei quantas línguas. Mas a gente está chegando em um momento da vida que, por incrível que pareça, isso já é verdade. Eu já tenho amigos que me relataram isso, que você vai à procura de um emprego físico, de um emprego em alguma empresa, em alguma escola, em algum lugar, e uma das perguntas da entrevista de emprego é: quantos seguidores você tem nas redes sociais? Nossa, como assim, Vitor? Sim, eu tenho já amigos, não moro aqui no Brasil, moro em outros países, e já me relataram isso. Vão formalizar a questão da contratação e do nada vem essa pergunta: olha, quantos seguidores você tem? E aí você para e pensa: mas para que seguidores se a minha vida está no Lattes? Olha, claro que não.
Se você tem 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 mil, até 1 milhão, não sei quantos milhões de seguidores, mostra para aquela empresa que você tem uma audiência. E que se você tem audiência, e por exemplo, você é um professor, em geral você pode ser, aquela escola, por exemplo, pode ser procurada porque você está naquele lugar. Mostre, por exemplo, que nem precisa nem ser escola, você trabalha em uma empresa e do nada você vai um dia ou outro tirar uma selfie e vai mostrar a marca da empresa. Então o que é que eu quero dizer com isso? O mundo está mudando, gente. E nós temos que avançar também. Porque ou você se adapta ou você morre. Não tem outra saída. Ou você acompanha as estruturas que vão modificando, ou você vai ficar para trás. Ah, então você quer dizer então que eu também entre numa bagaceira? Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas o que é que acontece tanto com os pais hoje? Os pais não conseguem entender o caminho da vida dos filhos. Para onde os filhos estão indo, o que é que eles estão pensando, o que é que eles acessam na internet, quais são os jogos que ele tem, qual é o meme, qual é a resenha, qual é a brincadeira, o que é que está acontecendo na vida do jovem. O pai, ele não consegue acompanhar. Por que não? Ele é de outra década, é até de outro século, é até de outro milênio, Eu sou de 1990. Eu já sou de outro milênio, gente. A gente precisa entender isso para saber que ou eu saio daqui de 1990 e entro em 2021, em 2022, em 2023 e por aí vai, ou eu vou ficar para trás sempre. E isso é em tudo, em tudo. Ou você entra, ou seu filho continua vivendo uma vida que você acha que é assim ou é assado. Mas se você for se deter pouquíssimas horas para entender o jogo dele, o que ele pensa, o que ele fala, o porquê ele vai ou não para a igreja, o porquê ele usa ou não essa roupa, o porquê ele gosta ou não dessa cor, você vai, no mínimo, compreender mais ou menos qual o mundo que está envolto do jovem. E que muitas vezes a gente não pensa, a gente acha que é desnecessário pensar, a gente acha que é desnecessário mudar, a gente sempre acha que é desnecessário acompanhar, e aí a gente vai vivendo uma vida sempre antiquada, uma vida passada. E eu volto a dizer, quando tudo está mudando, você precisa também mudar em muitas coisas, tá? E por que eu digo isso? Porque a tendência muito grande é que quando as coisas estão caindo, você também está caindo. Ah, mas o mundo hoje está uma bagunça. Muitas vezes a sua vida também está uma bagunça. Você que ainda não percebeu. Porque se você estivesse no mundo de hoje, você podia estar se reorganizando. Muitas vezes você está também em uma bagunça. Então, gente, a base de toda a sinceridade ela é assim, a base da inteligência é a sinceridade, né? Se você é sincero, se você busca as fontes, se você não fica em manchetes, ou seja, se você vai realmente se detém a acompanhar o mundo, acompanhar o século, a mudar sua perspectiva de ver as coisas, você começa a entender coisas que você não entendia, ou que você achava bestas, mas que na verdade não são. Então, eu sempre digo que a sinceridade é a base da inteligência e a sinceridade interior é a base da autoeducação. Então, você quer crescer intelectualmente falando? Cresça o seu interior. E aqui, novamente, eu vou falar do marketing digital. Vejo muitas pessoas querendo crescer na vida. Parabéns. Vejo muitas pessoas querendo crescer, seja no mundo físico, que nós estamos, seja no mundo digital. Vocês estão de parabéns. Agora, se o interior de vocês for uma merda, desculpa a palavra, vocês não vão para lugar nenhum. Se o interior de vocês for uma bagunça, vocês não vão para lugar nenhum. Eu tinha um amigo, né, que ele dizia assim, o jeito como está a tua cama é o jeito como está a tua alma. E o que ele queria dizer com isso? Que se você não tem, no mínimo, a sinceridade, a noção de arrumar a sua cama ao levantar, que noção você tem para arrumar a sua alma?
Nenhuma, ou quase nenhuma. É um mínimo de esforço, que é esticar um pano, que dirá o tanto de esforço que é arrumar um interior. E que quase todos nós passamos por essa questão de um interior que está errado. Um interior que está troncho. Sabe, aquelas pessoas que estão em um casamento que todo mundo sabe que é de fachada. Todo mundo sabe que aquele casamento ali não vale nada. Não, mas eu mantenho o meu casamento, porque o meu casamento, porque o meu casamento. Sabe, tudo fachada, tudo mentira, tudo enrolação. Sabe, quando existe aquele namoro que a menina ou o menino sabe que é traído, que é machucado, todo mundo diz, termina esse relacionamento, antes que você sofra o resto da vida. Não, mas eu não consigo, é o amor da minha vida, se ele sair daqui eu morro, se ela sair daqui eu tiro a minha história, acaba a minha vida, meus sonhos e meus planos. Gente, quase todos nós temos uma bagunça interior. São aquelas pessoas que vivem a todo dia se magoando com amigos e com amigas. Por quê? Porque ainda não entenderam aquele vídeo lá que eu gravei sobre as 3 amizades. Não é porque os seus amigos sejam falsos, meu amigo. O problema é que você não sabe quem é do prazer, quem é da utilidade, quem é um amigo de virtude. A mesma coisa do amor. Você não sabe quem é o amor eros, quem é o amor ágape, quem é o amor filia. Então, você não conhece seu interior, você vai conhecer o que aqui fora, cara. Se você não sabe o que é o seu interior, não adianta ser arquiteto porque seu pai manda, ou ser engenheiro porque sua mãe exigiu, ou porque a escola sempre falou que tinha que ser bancário, ou porque não sei quem sempre incentivou a você ser matemático porque você gosta de números. Não adianta. Você tem que se conhecer. Lembra disso. Vou falar novamente a frase. A sinceridade interior é a base da alta educação. Ou seja, é a base para que você acerte nas escolhas, para que você cresça na vida, para que você dê passos. Ou seja, a palavra crescer é ser, crer. Crescer. Como é que eu posso ser se eu não creio em mim mesmo? É impossível. É impossível, certo? E eu quero dizer uma coisa para você. Se você já está nesse passo, como é que eu posso dizer? Evoluído, porque já é evoluído. De você procurar quem você é, ou seja, amar a verdade já é buscá-la. Se você já está nesse passo, eu quero dizer uma coisa para você. Parabéns. Platão dizia, verdade conhecida, verdade obedecida. Não obedeça às outras vozes, senão o seu coração. Não obedeça às outras vozes, senão aquilo que é mais forte em você, que é o seu íntimo. Como eu tenho dito a todos os meus alunos, quando você escuta a voz do seu coração, nenhuma voz exterior consegue lhe derrubar. Agora, porque muitas vezes você é aquela pessoa que muda, evolui, muda toda hora de planejamento, de sonho, de meta, não tem planejamento nenhum. Toda semana começa a emagrecer, toda semana começa a malhar e não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque a voz do seu interior, ela ainda é muito fraca. E as vozes exteriores, elas são muito fortes. As críticas, todo mundo está dando opinião, todo mundo está falando, todo mundo está criticando, todo mundo está dizendo que não é assim, que não é assim. E não adianta, se você vai para um lado, vão dizer que não é. Se você vai para o outro, vai dizer que não é. Sempre vai ter gente que vai lhe criticar. Então, como eu postei essa semana, se você está esperando a aprovação das pessoas para ser alguém, eu só tenho uma coisa a lhe dizer, você é um ridículo. Porque se todas as pessoas te aprovarem, é porque a tua atitude ela é muito mal nivelada. A tua atitude é igual a todo mundo. Agora, se tu estás vivendo e as pessoas não estão te aprovando, ou todo mundo não está te aprovando, parabéns. Significa dizer que você está acima das pessoas. Significa dizer, não é acima no sentido de pisar, é acima de dizer que você percebeu que não são as opiniões delas que vão te fazer chegar a algum lugar, mas é o quê? A certeza do que você é, do que você sente, do que você quer ser, do que você propõe ser. Ainda que você caia, ainda que você erre, ainda que você mude, ainda que a rota por uma hora ou outra tenha que ser, não tem problema. Nós somos humanos, nós temos que errar, nós precisamos mudar. Nós somos seres de transformação, como eu falei. O problema é você viver mudando de acordo com o que as pessoas estão falando. Aí, este é um problema, certo?
Cuidado, cuidado, porque esse pode ser o teu fim. É o quê? Cair nas opiniões. E por que eu chamei esse vídeo de quando tudo está difícil, como é difícil quando tudo está caindo e você não cai também? Porque eu tenho encontrado pessoas assim, que estão caindo todos os dias. E por que estão caindo todos os dias, Vitor? Porque não tem uma base firme. Sabe? Crer, ser. Nunca esqueça disso. Eu só posso ser se eu crer verdadeiramente nesse Vitor aqui. Se eu não creio nesse Vitor aqui, eu nunca vou ser nada. Eu nunca vou sair do canto. Por quê? Porque sempre as vozes exteriores vão falar mais alto. E aí, gente, eu quero terminar dizendo para vocês que você nunca dará certo na coisa errada. Se o teu casamento está uma merda, está um lixo, não acho que você está dando certo não, tá? Não acho que você está indo bem não. Você está indo muito mal. Se o teu namoro é isso que todo mundo fala e só tu que fazes de conta que não é assim, você também não está certo. Se as tuas amizades, se tu está sendo pisado por todo mundo, como muita gente hoje, eu não tenho amigos, meus amigos não me amam, é porque você não conhece as pessoas. Você não conhece nem você, quanto mais os outros. Confia nas pessoas erradas porque não se conhece. Então, você nunca dará certo na coisa errada. Certo? Se a tua profissão não é esta, não vai. Você não vai dar certo na coisa errada. Não é a profissão que é errada. É porque ela é errada para você. Ela é errada para você. Quando eu olho para mim, por exemplo, não tinha como eu ir trabalhar com coisas exatas. Eu não sou dessa área de exatas. A minha área é de humanas. Eu gosto da humanidade, eu gosto do acompanhamento, do ser por inteiro, do aconselhamento, da busca da verdade, de leituras que tratam do amadurecimento da pessoa. Estou dizendo que as outras áreas não prestam, não. Mas eu não nasci para exatas. Eu sei fazer conta de matemática? Sei. O básico. Mas eu não nasci para física. Eu não nasci para essas coisas exatas. E olha que ainda tem na física uma dimensão bem legal, que é metafísica, a questão da cosmologia, tem toda uma questão filosófica na física, mas eu não nasci para os números. Então, que você possa também pensar isso. Nunca esqueça desta live, deste vídeo, né, o que quer que você queira chamar. Como é difícil. Quando tudo está caindo, eu não caio também. E você está vendo como as coisas estão caindo. Você está vendo como as coisas estão mudando. Mude, mas mude para o melhor. E mude sem esquecer aquilo que você é. Sem esquecer a sua origem. Sem esquecer o seu interior. Não é simplesmente mudar por mudar. É acompanhar o mundo. Porque senão você vai ficar para trás. E vai ficar. Como muitos ficaram. Como muitos estão ficando. E como muitos vão continuar ficando. Eu tenho alunos que chegam para mim e contam coisas que eles dizem: eu não tenho coragem de falar isso pro meu pai. Meu pai não me entende. Ele nunca vai lhe entender. Por quê? Porque ele não percebe que ele de 1900 e pouco precisa se tornar um 2021. Ele precisa no mínimo tentar entender o que é que o jovem gosta, o que é que a criança brinca, qual é o desenho que o filho dele gosta e o que é que está por trás daquele desenho, tá? Porque tudo, como eu falei, tem uma intenção por trás. Não ache que a mídia é independente. Nenhuma delas, nenhuma live, nenhum vídeo, nada é independente. Para você escutar a minha voz, você precisa entender o que é que eu creio. E aí o que é que eu creio é baseado em algumas pessoas, em algumas coisas, em alguma ideia, em alguma religião, em alguma composição de mundo. Então é tudo isso que eu estou jogando aqui por minha boca. Então, gente, lembrem sempre, é muito difícil não cair quando tudo está caindo. Pense nessas coisas todas, seja uma pessoa crítica, mas não crítica porque a moda é ser crítico. Porque a moda é dar opinião.
porque a moda é fazer uma análise da conjuntura. Isso é leseira. Seja crítico, porque você entendeu que a base da educação é a sinceridade interior, que a base da educação é a sinceridade, de modo geral. E para ser sincero, você precisa ir atrás das fontes. Para que você não caia no mundo que está caindo, você precisa ser firme. Crer, ser. É ser e crer juntos que faz com que você possa progredir humanamente, amorosamente, amigavelmente, espiritualmente, financeiramente, todos os mentes que a gente gosta de designar na nossa vida. Um grande abraço, curta esse vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sino das notificações, faça esse vídeo chegar a todas as pessoas que precisam saber que como é difícil quando tudo está caindo, você, eu, todos nós não caímos também. Deus abençoe a todos.